Olá, moçada, beleza? Mais um Estudo Sonido, DJ Henrique Requião. Gus aqui. E hoje recebemos mais uma convidada especial. E dessa vez a gente vamos usar a palavra que a nossa querida amiga usou. Então, nós vamos hoje harmonizar a música com um belo vinho, Malbec, que... Qual que é o selo dele? É Malbec de Mendoza. É um Potre. Potre? Então, vocês já ouviram a voz dela. Agora vamos apresentar Débora Brzezinski. É um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Vamos receber ela com um brinde. Então. Um brinde, um outro brinde. Isso aí. Saúde e, como eu vi uma última vez, sucesso. Eu acho que é melhor. Que 2025 seja de muito sucesso para a gente. Melhor brinde que isso, sucesso. Maravilha. Agora, ele vai começar hoje. Eu sempre começo a falar, então hoje é a vez do meu querido amigo Gus. Eu até chamar ele assim, mas, enfim, o nome profissional dele. Você não me chama assim. Não te chamo de Gus, cara. Jamais te chamaria de Gus. Só que... É meu codinome, depois das 6 da tarde. Débora, vim pensando assim, como a gente vai fazer essa brincadeira do vinho, da música, tem sempre, não sei se existe uma convenção cultural e tal, mas parece que cada estilo musical parece que pede um tipo de bebida, né? Então, eu tinha pensado na mesma coisa. O rock, uma Guinness, uma IPA, um pagode, uma caipirinha, o blues, o whisky, né? Geralmente está muito associado com whisky e tal. E o vinho é o acompanhante. O vinho harmoniza com todos, né? Mas ele tem uma coisa, tem muita gente que acha que jazz e vinho são dois companheiros inseparáveis, né? Isso é uma bobagem. Acho que é uma bobagem isso aí, né? Não, o que verdade, você acha eu acho que é meio que uma bobagem, assim. Primeiro porque agora, muito pouco tempo atrás, eu acabei estudando muitos estilos musicais diferentes devido ao meu último trabalho. E então eu acabei estudando muito blues, muito jazz, muito rock. Que trabalho que é esse? Eu trabalhava de assessora de mídia de um bar aqui em Curitiba e aí acabou que eu acabei estudando muitas músicas. Eu fazia lives falando de vinho, música, harmonização, então eu acabei estudando o blues, o jazz, o rock e outros estilos musicais. Que foi essa live que eu queria participar com ela. Lá no lugar. E daí acabou, infelizmente, não acontecendo. Pode mas enfim, falar o nome do hoje já lugar, tá. não? Lógico. No Dizzy. Dizzy. No Dizzy? No Dizzy, sim. E aí, lá no Dizzy, a gente acabava fazendo, eu e o Bernardo Manita, a gente falava de música. Então, a gente escolhia alguns estilos e fazia uma enquete para as pessoas escolherem o que elas queriam ouvir. E foi bem bacana, assim. Então, eu acabei estudando vários estilos musicais. Então, assim, quando você falou aí agora, por exemplo, que o blues pede um whisky, grandes bluseiros ou tomavam vinho, né? Em compensação, tipo, grandes caras do jazz tomavam whisky. Então, assim, não tem um padrão meio que isso, né? Eu acho que as pessoas associam mais, eu acho que o vinho ou a caipirinha ou o whisky, seja ela a bebida, tá muito mais associado ao estado psicológico da pessoa e ao calor ou ao frio, entende? Então, pode ver que uma frase que eu escuto muito no mundo do vinho quando eu tô na praia ouvindo um pagodinho, eu gosto de tomar um vinho branco gelado. Sim. Da mesma maneira que eu também escuto, esse inverno chegando, tá bem frio, perfeito para um vinho tinto e assistir um musical na TV, entendeu? Uma série na TV. Então, as pessoas meio que associam muito mais a temperatura. O que acontece muito com o vinho é que o vinho, as pessoas têm uma coisa de ele ser mais elitizado, sabe? E eles dão uma classificação para o vinho como se ele fosse uma bebida para pessoas que, sei lá, que tem mais grana, né? Que tem mais dinheiro, enfim, seja lá isso. Então, ela é uma bebida muito mais elitizada. Mas isso é uma coisa muito típica brasileira, né? E de alguns países aí do Novo Mundo, assim. Então, mesmo, vou falar dessa Argentina, Uruguai, Chile, e hoje eles são grandes produtores de vinho, então eles tomam muito vinho. A bebida deles de consumo é vinho. Mas é meio que por isso, meio elitizado mesmo. Mas hoje em dia a gente tem vendendo bem.
E uma coisa que eu acho legal também, que, por exemplo, na Itália, um Pinot Grigio, vou dar um exemplo, um vinho Pinot Grigio custa €1, enquanto uma água custa 5, 6, 7 euros. Sim. E aqui no Brasil que tem essa coisa da, não, eu não vou comprar um vinho porque eu tenho medo de errar, ou eu não vou comprar um vinho porque é muito caro e eu tenho medo de errar, É quase um entendeu? investimento. Né? Tipo, a pessoa já vai no mercado achando que aquilo ali vai ser um investimento que talvez ela erre, entende? E acho que foi até por isso que eu criei o Vinho na Rua, que o Rica já foi em milhões deles, que é um evento para desmistificar que o vinho é caro e que não é para todo mundo, entende? Tipo, que o vinho é uma bebida para todos, né? E para todas as ocasiões, para todos os tipos de música. Porque eu escuto tudo. Eu escuto de hip hop a bluesão, né? A jazz, enfim, o que eu tenho vontade, eu meio que harmonizo. Né? Eu acho que tem situações e situações, e músicas para cada momento. Aí a gente com concorda. certeza. Sim. E eu sou apaixonada por música, né? Então, até falando um dia com a Anitta, assim, eu tive a oportunidade de, por causa do vinho, olha só, por causa do vinho, ouvir grandes músicos e grandes cantores em lugares inusitados na vida, porque eu tinha ido fazer uma colheita em algum lugar, ou porque eu tinha ido fazer uma venda em algum lugar, e acabei ouvindo um super som. Vou dar um exemplo para você. Eu assisti The Who, Massive Attack. Meu Jesus amado. E Ozzy Osbourne no Hyde Park, porque eu tinha ido fazer Black Sabbath, porque eu tinha ido fazer colheita, e aí eu fiquei 4 dias em Londres, e daí não tinha o que fazer, eu falei, cara, vamos ali, eu e minha amiga, vamos ali passar uma tarde no Hyde Park fazendo um piquenique. Compramos 2 garrafas de vinho, botamos nossos óculos de sol, parecia a praia deles, o parque, entendeu? A gente sentou lá na nossa canga do Brasil e daqui a pouco começou a tocar The Who lá na frente, entende? Eu tive a oportunidade de ver Madonna em alguns lugares do mundo também, assim, pertinho, porque eu trabalhava com vinho, então, assim, vou atrás da música, meio que a gente se encontra. E como é que essa tua experiência no universo do vinho, como é que você caiu nesse mundo? Putz, cara, essa história é tão longa e tão curta. É porque, na verdade, eu nasci com um olfato muito bom. Tá. E eu sabia que o meu nariz, ele cheirava mais que o nariz dos outros. Tipo Robert Parker, assim? Tipo Robert Parker, mas com 4, 5 anos eu falava isso pra minha mãe não acreditava muito que... Falava, ai, menina, para com isso. Porque às vezes, tipo, naquela época, por exemplo, sei lá, com 5, 6 anos, eu não... Só um pouquinho, se eu explicar para quem está assistindo, né? Eu gosto, assim, não sou um expert, eu gosto de ler e estudar um pouco de vinho. Apesar que eu gosto mais de café, confesso. Estudo mais de café. E eu converti isso aqui já, é mais ou menos. Continuo tomando com açúcar e adoçante. Pô, não fala isso na minha frente, cara. Mas não sei se puder explicar quem é Robert Parker no Robert Parker é um dos grandes caras, né? Na verdade, a gente tem 2 pontuadores de vinho que o mundo do vinho reconhece como os melhores pontuadores e críticos de gastronomia não de gastronomia, de vinho, né? Antigamente, o Robert Parker, ele era uma única pessoa, hoje ele é um prédio, né? Uma instituição. Hoje ele é uma instituição e, na verdade, todos os grandes vinhos que as vinícolas mundiais produzem, que elas acham que são bons ao ponto de enviar aquela garrafa para o Robert Parker, né? Para a instituição do Robert Parker analisar, ele analisa aquilo e dá uma nota. E essa nota é mundialmente conhecida. E dependendo da nota do Robert Parker, esse vinho ele pode pular, vamos dar um exemplo, de $1.000 para $10 mil. Então, ele é um grande pontuador. A gente tem outros campeonatos mundiais, como de Bruxelas e outros tantos, mas tudo que o Robert Parker pontua tipo lei. Tipo lei. O Robert Parker e o Wine Spectator, né? São os 2 melhores pontuadores do mundo. Então, assim, a gente tem grandes vinhos que são até do Brasil mesmo. Eu não sei se o Robert Parker já pontuou algum vinho nosso aqui no Brasil. Até vou pesquisar isso, porque eu gosto de uma pesquisinha. Mas, assim, tem alguns vinhos argentinos, por exemplo, que eu já tomei, que ele já pontua, que ele pontua. Chile, ele pontua. Então, assim, quando ele pontua, aquele vinho, ele cresce. Porque a partir do momento que ele é tão conhecedor, né? E, assim, ele vem de uma família o nariz dele é bom e o treino dele é bom. Que é isso que eu falo. Eu acho que eu sou sommelier. Daí a pessoa fala, mas você nasceu assim, sentindo o cheiro de tudo? Primeiro que eu nasci sentindo o cheiro... eu acho que mais aguçado, talvez, do que o das outras pessoas, né?
E eu sempre falo que todo mundo tem um dom, né? Uhum. Então, assim, tem uns que têm o dom de ver, outros têm o dom de sentir, outros têm aquele dom de fazer coisas, de fazer manuais, entendeu? Que não é o meu caso, tipo, eu não sei, eu pego um botão porque eu me obrigo, às vezes, cai uma camisa, mas assim, que eu sou boa nisso, não sou. Né? Mas o meu nariz, desde sempre, eu sabia que ele sentia mais do que os outros, assim, ao ponto de eu entrar dentro de um táxi, aqui do Alto da Glória até ali, aqui na Praça do Tiradentes, por exemplo, com a minha mãe, e falar, nossa, mas o chulé desse homem é insuportável. Mãe, o tapete dele do carro tá molhado. Puta, eu sou Isso assim, cara. muito criança, entende? Criancinha, assim. Então, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, que todo mundo me perguntava o que eu queria ser, e naquela época não tinha Google, né? Sim. Eu falava que eu queria ser perfumista. Eu queria trabalhar sentindo o cheiro das coisas, de perfume. E isso era uma coisa que eu gostava muito quando criança, porque eu ficava sentada na frente da penteadeira da minha avó, daí eu cheirava um, cheirava outro, cheirava outro, cheirava outro, daí eu misturava esse com esse para dar qual cheiro, então era uma brincadeira minha, assim, aquilo. E eu falava que eu queria ser perfumista. Mas até hoje, no mundo, perfumista tem menos que astronauta, vocês sabiam? É mesmo? Sério? Então, naquela época que era 1997, 96... Gente, assista isso aqui, porque é cultura, cara. Então, Cultura. meus amigos falam Porra, que eu sou sério? a Barça do vinho. Porque na minha época não tinha Google. Então, eu sou a Barça do vinho. Para os mais Exato. novos, a Barça. A Barça. A Coisa. Barça era um livro grande, era uma enciclopédia que tinha vários Era o livros. Wikipedia. Wikipedia em papel. Não, pelo jeito. O Wikipedia em papel. Exatamente. Ele tinha uma isso tonelada, aí. mais ou menos. Cara, é verdade, o Wikipedia em papel, cara. E tinha nego que vendia na rua, e de porta em porta na casa das você pessoas. fazia, tipo, Não, eu tinha. Não, pior não. Pior os indivíduos que compravam. Não, e Que era o meu pior caso, era a que eu comprei. gente que Exatamente. comprava e se endividava. Ainda Sim, pagava sim. 12 parcelas. Não, era um carro, lembra? era um carro popular. Mas Barça. era cultura, pelo menos. Sim, Hoje sim. os... Eu não posso falar palavrão, não posso falar, inclusive, porque eu tô ao vivo, mas hoje tem sujeitos que jogam tigrinho e se endividam. A dia que ia pra casa, vai no tigrinho. Vai no bet. Porra, então, viva a Barça, que saudades da Barça. Carregar, pô, aquele peso. E fazer papel maço, né? Puta, coisa linda, coisa linda. Hoje eles não vão Então, saber era nessa nunca. época. E aí, o que acontece? Daí, quando eu tinha 16 anos, meu pai falou que era pra mim fazer um vestibular, né? E escolheu o que eu queria ser, e eu queria ser perfumista. Aí foi procurar, daí eu descobri que, enfim, que não tinha, e que a única universidade e faculdade que tinha, que até hoje é assim, era na França. Hoje, aqui do Brasil, a gente só tem um perfumista formado pela França, que tá na Natura, é uma mulher. E faz uns 4 anos, 5 anos que ela tá lá, não faz mais que isso. O restante das pessoas estão espalhadas pelo mundo, mas se formaram nessa faculdade. Tem nos Estados Unidos hoje também, mas aqui no Brasil, necessariamente, a gente tem uma única formada com O toda... resto do povo é meio que aprende na... eles fazem cursos, né, mais tipo... rápidos, mais mais curtos. rápidos Aham. e mais curtos, mas assim, com embasamento mesmo, sólidos, Só na França. E aí, meu pai falou, primeiro que eu não tenho grana, segundo que você tem 16 anos, terceiro que você não fala francês, quarto que eu não vou jogar você simplesmente dentro do avião e falar, vai, se vira, né? E não, meu pai era super cuidadoso, né, paizão assim, ciumento, então ele não deixava. E aí, daí eu fiz vestibular para 3 faculdades, passei nas 3, passei em Engenharia Química na Federal, Turismo e Hotelaria na PUC e Psicologia na Tuiuti, para vocês verem como eu queria ser perfumista. Você é psicologia no Tuiuti? Sério? E aí eu fui cursar Mas a turismo. química ela que chegava Mais perto. E aí meu pai né? queria muito que eu fizesse a química, né? E acabou que, enfim. Daí eu comecei a fazer turismo. E aí depois de um pouquinho de tempo, assim, 4, 5 meses, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Daí eu fui Química você não fez nada. Não. Tá. Aí eu fui fazer... Eu sempre fazia um negócio que eu ia pra escola de manhã. E aí, à tarde, eu ia na biblioteca pública ler. Tá. Minha mãe adorava ler. Biblioteca, um prédio grande, de Aí vários tem que livros. explicar, tudo explicar. E aí eu ia Eu na tô só... biblioteca peraí ler. que eu tenho que aumentar a minha legião de haters. Exatamente. Então, aí eu ia na biblioteca pública ler. Minha mãe lia muito. Então, assim, tipo, eu li Dostoiévski com, sei lá, com 12 anos. Crime e Castigo. Crime e Castigo. Então, assim, eu li todos os livros de William Shakespeare por causa dela. Então, assim, acabou que a gente lia. E às vezes eu ia pra biblioteca lá pra ler gibi, às vezes
vezes eu ia ler livro de história, e às vezes eu ia ler romance. Tu pode ter lido algum gibi meu, porque a minha coleção eu doei pra Gibiteca. Eu tinha uma coleção de quase 1000 gibis. Eu devo ter lido algumas Pô, devia ter coisas. doado a minha, cara. Eu doei. Burro pra Dedéu. E daí eu ia fazer isso. E daí um dia eu tava lendo um livro que uma senhora da biblioteca me indicou, falou que era um livro super bom, que chamava O Milagre de Lázaro. Parece o nome de um. E eu fui ler O Milagre de Lázaro e contava a história do Papa, que tinha que fazer 6 pontos de safena, que ele ia morrer, e ele começou a confessar os pecados dele. E uma dessas confissões dele, desse livro, ele fala que ele envenenava os reis. Só que os reis sacaram que ele estava envenenando a comida, e aí os reis ele começou a colocar o veneno na bebida. Você lembra que papo que é? Ah, não me lembro. Não lembro. Cara, Mas é faz tanto mas bem tempo, antigo, né? Bem antigo. É bem o livro antigo. era 1800 e alguma coisa. E aí ele falou que o que acontece? Os reis também continuaram morrendo. Então, os reis, o que os reis fizeram? Eles colocaram os bobos da corte, na época, que os bobos da corte, além deles circularem por todo o castelo, eles tinham total ir e vir com o rei. Então, eles conseguiam ver o que as pessoas estavam fazendo, se alguém tinha alguma coisa meio estranha, né? Tipo, se colocava de forma estranha. E aí, eles ficavam analisando essas pessoas, e se eles viam alguma coisa, eles contavam para o rei e falavam, rei, aquela pessoa ali tá meio estranha, então ou o rei mandava tirar ele, ou o rei mandava o bobo da corte beber a bebida. E aí, o bobo da corte bebia a bebida do rei e comia a comida do rei. Então, assim, ele bebia a bebida e morria. Então, os bobos da corte, entre aspas, né? Isso é uma das grandes milhões de histórias sobre sommeliers e provadores e degustadores de vinho, mas é uma que eu acho boa. E eles começaram a sacar e começaram a prestar atenção nos cheiros. Então, assim, às vezes eles conseguiam perceber que ali tinha um veneno por causa do cheiro. Olha só. que Entendeu? legal. Então, além deles ficarem na espreita, olhando tudo que estava acontecendo eles no foram castelo, desenvolvendo eles essa foram capacidade. desenvolvendo essa capacidade Que legal. de ir prestando atenção se o vinho tinha aquele cheiro normal ou se tinha um cheiro diferente daquilo. Aí, se tinha um cheiro diferente daquilo, ele falava, rei, eu acho que esse vinho tá alguma coisa adulterada. O rei falava, então prove. Se ele provava, se ele morria daí. Alguns morriam, né? Coisa linda isso, né? Então é meio que isso. Então essa história mexeu bastante comigo. Daí eu peguei e falei, cara, eu queria ser isso. Não a boba da corte, mas eu queria ser sommelier, né? Que não deixa de ser uma boba da corte. Não, de forma alguma, pelo amor de Deus. Depende da corte. Depende da corte. É porque eu sempre levo a bebida vinho para as pessoas e de alguma forma eu trago a felicidade. Por isso que eu me coloco boa relação, boa. nessa relação. Sim, sim. E aí foi isso. E aí eu comecei a procurar o lugar. E eu descobri que a única escola de sommelier que tinha no Brasil era em São Paulo. Que ficava ali perto da Faria Lima, ali perto do Shopping Iguatemi. Chama ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. Hoje a gente tem a ABS aqui em Curitiba, mas na época só tinha em São Paulo. Era o Manuel Beato, não era? O Manuel Beato não, na verdade era o seu Mário... Mas o Manuel Beato é um dos principais, não é? Do Brasil? Manuel Beato foi meu mestre durante 20 anos. Eu trabalhei com ele, né, cara? Que legal. Trabalhou com ele em São Paulo? Trabalhei com ele no Fazano de São Paulo. No Fazano, 20 anos. São Paulo só fazendo. Em São Paulo eu trabalhei no Fazano, mas o Fazano é um grupo, daí acaba que você trabalha para outros restaurantes do grupo devido ao Fazano só abrir no jantar. Mas eu fiz Fornerias, eu fiz Gero Rio, eu fiz Fazano Rio, eu fiz... Hotel também? Hotel, eu saí da Doc Lobo e a gente inaugurou o hotel. Eu fiz Paride, eu fiz Dressing, Eco, tudo era... Eu fiz Emporio Armani, né? Café, que era dentro do Shopping Iguatemi. Tudo isso era do grupo. Então, acabou que eu trabalhei em vários restaurantes do grupo. Eu trabalhava no almoço em um restaurante do grupo e no jantar em outro. Então, às vezes, eu ficava 6 meses num, 3 meses no outro. Quando inaugurou as Fornerias, por exemplo, ela inaugurou, 4 meses depois eu saí de lá e fui para outro. Então, assim, a gente meio que trabalhava 2 horários. E você ficou em São Paulo daí quanto tempo? Então, daí eu cheguei em São Paulo na BS e não aceitava mulheres. Ué? Eu fugi de casa, de Curitiba, para ser sommelier, contra tudo e contra todos. Falei, eu vou embora, porque eu quero estudar, eu quero ser isso. Meu Já pai naquele falou, período pós-faculdade. Tava fazendo, eu tava cursando ainda. Aí eu falei pro meu pai falou, não. Eu falei, eu vou arranjar um emprego. Aí fui arranjar um emprego no shopping Miller, de noite. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. Juntei 2 meses de salário e falei pro meu pai, ou você deixa eu ir ou eu vou. Ele falou, então vai.
tá, Não vai dar pra segurar. Não vai dar boa. É. Vai ser legal. E eu fui. E aí eu cheguei lá em São Paulo, não aceitavam mulheres. Daí meu mundo caiu. Uhum. Aí eu falei com o senhor, ele falou que tinham 7 restaurantes em São Paulo, só que tinham sommeliers na época. E que se eu arranjasse um emprego em um deles, ele me daria uma vaga na escola. Ele era o diretor da escola. Daí eu fui no Antiquários, não tinha vaga pra menina. Eu fui no Latambu e eles falaram que eu não podia carregar taça, porque eu não sabia, porque eu não tinha força. Daí eu fui no... Do Giancarlo Bolla, né? Cantalupe, fui... Putz, eu fui em todos que você pode imaginar. E aí eu tinha o Fazano e mais 2, Figueira Rubaiá e tal. E aí eu peguei, fui no Fazano, o Manuel Beato estava na porta. Na verdade, eu não sabia que ele era o Manuel Beato, eu não sabia que ele era o melhor, e não sabia que ele era o concurso no mundo. Enfim, eu falei que eu queria ser sommelier, que eu tinha saído de Curitiba para estudar, que eu cheguei lá, não aceitavam mulheres, que eu tinha que arranjar um emprego e tal. Daí ele falou, mas por que você quer ser? Eu falei, porque o meu olfato é muito bom, eu sei disso, só que ninguém acredita no que eu falo. Ele falou, vou te mostrar o restaurante. Aí me levou, me mostrou, deu aquela volta, ainda o Fazano era lá na Doc Lobo, na antiga casa do Fazano. Aí eu passei e tal, daí eu falei, nossa, que é isso? Meu Deus do céu, parecia um castelo, né? Parecia um palácio. Minha Nossa Senhora. Ele falou, amanhã à noite vai ter uma degustação aqui só para sommeliers, 11h30 da noite, você pode vir? Eu falei, 11h30 da noite? Ele marcou uma reunião comigo. Tipo, uma menina de 17 anos, sozinha em São Paulo, uma pessoa do nada, marca uma reunião com você 11h30 da noite, você fica meio, acha meio estranho, né? Eu falei, mas 11h30? Ele, não se preocupe, não acha estranho. É que todos os sommeliers do grupo é um horário que termina meio que o movimento, a gente se encontra para fazer as degustações. Ah, eu falei, tudo bem. Daí eu não tinha terno, daí eu peguei a blusa de uma amiga, a calça de outra. Putz, mas era pra ser mesmo, né? Daí fui em 3 vezes na degustação, e na 4ª degustação ele falou para eu escrever sobre um vinho, as minhas sensações, e eu escrevi que o vinho tinha peso de leite com chocolate na minha boca, né? E ele era um vinho que tinha bastante fruta, bastante ameixa de Natal, e tinha um peso, assim, encorpado. Mas era muito, muito macio, sabe? Muito aveludado, muito macio. Diferente de vários outros vinhos que eu já tinha provado com eles, que tinham um amargo muito longo, ou que travava a minha boca. Esse não, esse parecia um todinho mesmo, sabe? Pô, esse tipo, eu ia gostar. Pesado, macio, você lembra do que enchia que a era? Boca, lógico, um Amarone do Zenato. Olha, 16 graus de volume de teor alcoólico, mas ele estava tão nivelado, né? E o Amarone é um vinho que a gente faz de 3 uvas, mas a gente colhe a uva passas no pé. E aí a gente pendura ela nos varais para ela ficar totalmente pacificada. Então ele fica só a pele, né? A casquinha dele, da uva passa, sequinha, açúcar e carninha. E o engacinho, né? Que é a sementinha. Não tem nenhum líquido. Então não é aquela uva que você faz puxa-puxa. Ela é seca. E aí o que acontece? Como a quantidade de açúcar, porque essa é uma uva muito madura, já está alta. Bem concentrado. Na primeira fermentação do vinho, então o açúcar se transforma em álcool. Então, ele fica com uma potência alcoólica alta, de 15, 16 graus. É super normal isso nos Amarones. Mas ele tem um peso de boca que é diferente, né? Quando eu falo para você imaginar na tua cabeça, tipo, imagine a água, peso da água e um peso do leite na boca. Do todinho. Entende? Então, do todinho. Chocomilk. Tá, você fez piada. Aqui a gente faz piada, tá? Aqui a gente faz piada, galera. Eu ia fazer uma, mas ia ser crucificado, então eu deixei a uva passa passar e a expressão pacificada. Você mandar fazer a uva passa. Eu ia mandar, não. Eu ia mandar a uva para um lugar aqui que é bem complicado, a uva pacificada. Então vamos pacificar algum lugar. Tá bom. Não, esquece, apaga. Vamos voltar para o assunto sério, hein? Vamos voltar para o assunto sério. Tá. Quando a gente gravava ao vivo, foram uns, acho que 3 episódios, ou 4, foi isso? Foi mais, ó. Foi mais. Ele sempre ficava lá atrás e eu ficava sozinho aqui. Então ele era a voz e eu entrevistava. Às vezes ele fazia aquele programa que tinha na Cultura, né? E ficavam os músicos lá na frente no palco e as pessoas, os jornalistas perguntavam lá atrás e não ouvia a voz do jornalista. Ensaio. E então a dinâmica era essa. E ele ficava lá atrás falando dos haters. Bobagem, faz só merda. Dos nossos haters ou do nosso espectador na Fazendinha. Isso foi depois. Fazendinha, no
Cinto Cercado, no Campo Limpo, Campo Lindo, não sei o quê. Então, assim, eu tô com o Instagram aqui na mão. Quero agradecer o Jefferson Oliveira, que segue você e passou a nos seguir. Valeu, Jefferson, obrigado. Que legal. Essa é a história, foi a dinâmica que eu achei, a piadinha meio tosca, mas enfim. Débora, você é curitibana. Sou. Eu sempre achei que você fosse paulistana. Não, nasci aqui no Alto da Glória. Ah, no Alto da Glória, ainda bem que você não é coxa branca. Ué. Sou, lógico. Nasci na lógico. Mauá, né? Pô, Nossa, eu, vamos lá. né? eu moro há 40 anos no Alto da Glória e sou atleticano. Pois é. Não, mas eu sempre achei, quando eu te conheci, você se lembra quando eu te conheci? Putz, eu não sei, eu acho Qual que... dos eventos? Meu aniversário, talvez. Não, se era teu aniversário, eu não sei. Eu estava tocando num Batel Sorro, lá na Praça Espanha. Tava com os 2 olhos desse tamanho. Isso foi em julho de 2017. Tava fazendo vinho na rua. Tava fazendo vinho na rua. Não, No eu tava bar na do- frente do... no bar do Vitor. No bar do Vitor. Eu lembro. Eu acho que eu tava junto. Não. Eu tava Não? sozinho. Eu tava com uma conjuntivite gigantesca nos 2 olhos. E lá que eu te conheci. E agora eu vou fazer um elogio que eu geralmente faço para os meus convidados. Cara, você foi tão legal comigo, mas tão legal, tão bacana a recepção que você teve. Você ainda tinha a tua sócia. Não falaremos disso. Mas, cara, a tua recepção, assim, foi muito bacana. E, falar nisso, eu gostaria de mandar um beijo pra Anne Caron, que, pô, bem que podia estar assistindo. Verdade, Anne Caron, Que eu quanto conheci tempo! ela lá tava ela e um amigo, degustando o Sim. vinho na rua. Você tava numa mesinha, nós ficamos conversando, ela me perguntou se eu era irmão da minha irmã. E foi muito legal. E assim, lá eu fui tocar música, também boa, que é o que a gente tá, o foco aqui no nosso podcast. Eu acho que agora vou dar uma visão minha. Qualquer bebida, ela cabe Então, com a música. o vinho na rua, ele não funciona sem música. Exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, Exatamente. tipo, o vinho na rua é uma junção de você degustar 3 vinhos bacanas, fáceis e apaixonantes. São sempre 3 vinhos só. É um branco, um rosé e um tinto. Ouvindo um som muito bom, seja um jazz, um blues, um hip hop, um techno, eletrônico, o que for, que seja um som. E assim, eu sempre tento escolher sons que agradem todo mundo, entende? Porque tem aquele cara que gosta Tá do certo. sertanejo, e aí tem um monte de gente que não gosta do sertanejo. Então, assim, eu tento pegar coisas clássicas que todo mundo gosta. Então, assim, vamos ouvir um jazz? Vamos ouvir um jazz, né? Uhum. Não é, dificilmente uma pessoa fala, eu odeio um jazz, porque muitas vezes não tem nem o vocal, né? Não é todo mundo que canta um jazz, tipo o Bernardo, por exemplo, ele é um artista completo, então ele canta, ele toca, ele faz essas coisas. Mas, assim, não é sempre que você tem esse artista, né? E, às vezes, esse artista, ele custa também um pouco mais caro do que os outros, então muitas vezes a gente não consegue. Mas, assim, eu já contratei alguns DJs para fazer evento. Então, assim, eu tento pegar um pop rock muitas vezes para que as pessoas peguem todos os âmbitos, entende? Pega aquele pop rock que toque um pouco de nacional, um pouco de música em inglês, um pouco, enfim. Entende? Assim, eu tento moldar o vinho na rua. Então, assim, o vinho na rua que você foi, ele não vive sem a música. Então, assim, ele não dá pra eu fazer ele... Até dá. Entende? Dá pra fazer Eu no fazer silêncio. ele no escritório de advocacia, que nem Dá. eu fiz esses tempos aí, tinha uns 90 advogados, e eu servindo. Mas daí não é uma questão, tipo, do vinho na rua. É uma questão que as pessoas chegavam ali e falavam, o que você está servindo hoje? Eu falava, tem o branco, um rosé e um tinto. Falava um pouquinho sobre cada um, a pessoa pegava a tacinha e ia embora. Tipo, não é o movimento, entende? E o movimento do vinho na rua também tem um custo dos vinhos um pouco mais baixo do que se cobra dentro de um restaurante, por exemplo, porque exatamente por isso, porque você não está utilizando daquele serviço completo, né? E porque você para desmistificar que o vinho é caro e que você não pode tomar, o que você vai tomar e vai errar, entendeu? Então, assim, para tirar esse pré-conceito estabelecido das pessoas, mas não funciona sem música. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência sobre o Brasil, assim, sobre o cenário hoje de vinho no Brasil. Porque o Brasil é muito premiado com espumante, né? Que a gente, pelo menos o pouco que eu tenho visto, assim, mas já existe
os outros, vamos dizer, para os outros tipos de vinho, a qualidade, eu acho que eu faço um paralelo com o café também, que o café é algo que eu leio um pouco mais. Mas, assim, a qualidade da produção, Não, então... da profissionalização, né, de toda a cadeia produtiva, ela aumentou muito. No vinho aconteceu muita coisa. Então, na verdade, assim, as pessoas meio, quando a gente fala do vinho nacional, né, do mercado nacional, as pessoas sempre pensam na Serra Gaúcha, né? Na verdade, hoje o melhor vinho brasileiro hoje, ele está produzido na região da Zona da Mata, ali, entre Minas e aquela parte de São Paulo ali, sabe? Sim. São Roque, ali, naquela região produtora de café, de antigamente, então, onde estão saindo grandes vinhos, né? Olha só. Uma coisa que é muito legal de falar do vinho, que às vezes as pessoas não sabem, é que diferente do que todo mundo acha, a uva, ela é uma planta que ela gosta de solo difícil, pobre. A uva detesta chuva e a uva detesta a terrinha preta. O Brasil, ele tem uma terra muito fértil. A uva gosta de terra que não tem muita fertilidade, né? A uva é uma planta como se fosse uma orquídea. Eu vou explicar isso para vocês entenderem mais facilmente. Mas então, assim, quanto mais a uva tem que sofrer, quanto mais a videira sofre, melhor a uva vai vir. Entende? Então, quando você faz vinhos onde a terra é muito, assim, a uva não sofre tanto, tem chuva, entendeu? Tem umidade e tal. É por isso que o vinho francês, que é aquele chama daquele terreno mais com calcário, né? Calcário, argila, então por pedra, isso, ele gosta daquilo, né? Mas a França tem algumas outras coisas que são diferentes do mundo inteiro. Ela está num meridiano único, exclusivo dela, ela está na linha de Greenwich, que também tem uma coisa dela. Então, assim, clima, né? O vinho, ele tá muito ligado ao gosto do solo, né? Se eu falar, vou dar um exemplo para você. Se eu tomar terroir, que a gente chama isso? A gente chama de terroir. Se você tomar um Cabernet Sauvignon chileno, um argentino, um brasileiro e um francês, são 4 Cabernet Sauvignons totalmente diferentes. A uva é a mesma. A uva é a mesma, mas o sabor de cada vinho vai ser completamente diferente um do outro. E isso é tão pequena, essa coisa, que se eu fizer um vinho a 1.700 metros de altitude de Cabernet Sauvignon e fizer um vinho a 1.500 metros de altitude de Cabernet Sauvignon dentro do mesmo vinhedo, eles vão ser completamente diferentes. Esse toma mais sol de manhã e menos sol de tarde. Esse aqui toma mais sol de tarde e menos sol de manhã. Vai sair 2 vinhos totalmente diferentes. Entende? O vinho está muito ligado ao solo. Então, assim, quando você falou dos espumantes, os espumantes nacionais nossos são incríveis, né? A gente não tem nada para dizer, desabonar isso. E a gente tem muitos vinhos tintos de alto padrão qualidade aí que estão no mercado e que valem cada centavo deles. Uma coisa que aqui no Brasil eu vejo muito é que a gente tem muitos impostos, né? Sim. A nossa rede de impostos, né? Porque, tipo, é uma família de impostos, né? Sim. Por mais que eles tenham tirado a substituição tributária, por mais que tenha sido feito várias ações aí, ainda assim, o nosso vinho nacional fica caro para o nosso próprio bolso, entende? Ou diferente, por exemplo, do espumante, que você tem espumantes bacanas, que dá para você tomar com seus amigos, todo mundo gostar e se divertir, que você paga 29, 30, 39 reais no espumante, 49, entende? Um dos melhores espumantes do mundo, que é o KV Gás, é brasileiro, é produzido pelo seu Mário Gás. Não sei se vocês sabem, mas o Mário Gás é o dono da Casa Silva no Chile, né? E aí um dia ele veio visitar o Vale dos Vinhedos e descobriu uma cidadezinha que chama Pinto Bandeira. E ele olhou um terreno lá e falou: eu quero produzir meu espumante aqui, que meu espumante vai ser um dos melhores do mundo. E realmente é um dos grandes espumantes do mundo que pôde competir em champanhe na França. Então ele tem o seu valor e hoje ele custa aí, sei lá, 130, 140 reais uma garrafa. Mas você toma um champanhe, método champenoise, remoagem na mão, tudo perfeito, assim. Então, os nossos espumantes são muito bons. E os nossos vinhos tintos são muito bons. Então, assim, tem os vinhos que estão sendo produzidos lá no Nordeste, que eu já tive a oportunidade de ir lá no São Francisco, no Vale de São Francisco. Eu fui lá na Miolo, na Rio Sol, eu morei lá, né, que eu morei em Alagoas, então para mim ficava perto. Até chamam ali a Califórnia brasileira, né, aquela região. Então, o que acontece muito lá no Nordeste, que agora eles estão estudando isso, é que o solo do Nordeste, ele é um solo pobre abaixo da terra, né? Então, ele não tem muita informação. O que acontece? Imagine que isso aqui é uma planta, né? Isso aqui é um vinhedo, é uma videira. E essa videira aqui, ela é mais ou menos do tamanho do meu joelho, assim, é só um galinho, certo? É só um galinho. Então, o que acontece? Depois
que deu a fruta, imagine que essa videira deu os frutos. Então, fica os frutos assim, pendurados, a gente vem e colhe, daí ele vai ficar só aquele galinho, como uma orquídea mesmo. A orquídea você não compra, não tem uma florzona, aquela flor não demora 3 meses para morrer? Morre. Quando ela morre, vai demorar quanto tempo para nascer a orquídea de novo? 9 meses. A orquídea não vem num potinho assim que parece um monte de coco? Não tem areia, não tem terra, só tem coco. Você fala, cara, como é que essa planta vai durar aí no meio do coco? Não tem uma terrinha, uma pedrinha, não tem nada. Então, se você ficar dando aguinha para aquela orquídea durante o ano inteiro, ela não vai te dar flor. Se você pegar aquele negócio, pegar aquela haste lá onde deu a flor, cortar lá embaixo, podar lá e colocar ela lá fora e deixar ela no tempo e só tomar água quando chover, daqui 9 meses vai dar flor. A uva é exatamente isso. Então, a uva tem que sofrer. Quando eu falo de sofrer, quanto mais a raizinha da uva desce para buscar água, mais nutrientes da terra ela vai comendo, mais forte vai vir a planta daqui 9 meses. Entende? É mais ou menos assim que funciona. E lá no Rio Nordeste, a gente produz grandes vinhos, né? Os vinhedos são jovens, então, assim, as uvas ainda não têm aquela estrutura, aquela força para fazer um grande reserva de 18, 30 meses de barrica em carvalho, mas a gente já tem vinhedos lá que já estão produzindo há alguns anos. E o solo não é tão rico em nutrientes abaixo da terra, né? Então, assim, a gente ainda tá achando ainda o lugar certo, estamos no processo. Mas o clima lá ajuda muito, porque lá no quase não chove, lá tem aquela coisa um pouco diferente. Aí o Rio Grande do Sul a gente tem grandes vinhos, só que daí às vezes quando você compra um grande vinho, ele acaba vindo pra gente com um preço um pouco alto. Então, assim, às vezes, não é... Eu brinco, né? Eu não gosto de vender custo-benefício, sabe? Não é uma palavra que eu uso. Vamos tomar um vinhozinho custo-benefício. Eu falo, não, é custo-prazer. Seja 29, 39, 109 ou 29 mil reais. É meio que custo-prazer a bebida, né? E aí, assim, a gente tem, mas não, assim, em tanta quantidade. Mas o melhor vinho brasileiro hoje, ele chama As Três Marias, se não me falha a memória, e ele é de Minas. De Minas? Bem Minas. Da área de onde ele é a mina do que é? ouro. E olha, eu vou te falar que deve ser um blend, assim. Eu vou descobrir. Eu já tomei algumas vezes, que tem um que eu gosto muito no Chile, que chama Las Três Marias, que também é um grande vinho. Eu tô meio que nesse, mas é mineiro. Depois eu te mando o nome para você falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas é um vinho que sai R$400. Nossa. Entende? Então é por isso que eu falo, uns R$400. Então é isso que eu falo. Daí, às vezes, para o nosso bolso de todos os dias, é um vinho não é um vinho que a gente toma assim com tanta facilidade, sabe? Eu te contei rapidinho, antes da pandemia, eu fiquei 2 semanas trabalhando na França, bem na região da Borgonha. O dono do projeto, ele tem uma pequena produção, sim, mas acho que mais por prazer. Ele produzia Melon. A Melon na Borgonha, que é a Muscadet. Sim. E o dia mais divertido foi o dia que eu fui no mercado com ele. Eu vi uma garrafa, assim, essa eu queria ter trazido. Parecia um extintor de incêndio a garrafa. Desse tamanho, assim. 8 euros. Então, era incrível o mercado, porque ele era dividido por cidades, condados, vilarejos. Sim. O vinho nacional você podia escolher pelo local. Mas era tudo assim, 2 euros, 3 euros, era uma doideira. Então, para a gente valorizar a produção, tinha que ser mais acessível também, né? Sim. Então, assim, hoje em dia a gente tem bastante vinho brasileiro aí que tá no mercado e tal, mas aí às vezes padrão qualidade e o que ele vai te entregar, às vezes o nosso vinho acaba sendo um custo alto, sabe? Apesar de ter grandes vinhos, eu amar muitos produtores brasileiros e ter grandes vinhos que eu tomo, assim. Eu sou uma tomadora hoje, se você me perguntar assim, o que você toma na tua casa, Débora? Dificilmente eu vou tomar um vinho tinto na minha casa, entende? Eu acabo tomando sempre branco. Eu tô numa fase do branco. Na verdade, eu tô numa fase buscando acidez. Então, se você falar assim, o que você gosta de tinto? Eu vou dizer assim que eu amo um Sangiovese italiano, assim, com aquela acidez longa que mas o que é acidez? Acidez é aquele amargo, né? Então, todo mundo não gosta do amargo, eu busco o amargo, entende? Então, é meio que um caminhar no vinho mesmo. E são fases, né? Eu já fiquei tomando Cabernet Sauvignon durante 3 anos, aí um dia eu briguei com Cabernet Sauvignon, falei, nunca mais vou tomar Cabernet Sauvignon. Até hoje, quando eu pego uma taça de Cabernet Sauvignon, eu falo, é um Cabernet. Mas eu tomo, entendeu? Mas eu briguei com ela por um tempo, assim. Acho que eu enjoei.
sabe? E aí comecei a tomar outras coisas. Daí eu fiquei apaixonada pela Tempranillo. Fiquei, sei lá, 2 anos tomando Tempranillo. Então tudo que eu procurava era da Espanha, da Rioja, de Ribeira del Duero, que eu tinha que tomar um Tempranillo. Aí depois, quando eu fui morar no Chile, aqui no Brasil, eu via muito a história que Carmenère era horrível, que Carmenère não era uva, que Carmenère, todos os vinhos de Carmenère eram ruins e não sei o que. Eu fui morar... Se ouvia bastante, assim, um absurdo, que Carmenère era vinho para mulher, não tinha isso? Tem isso. Então, e na verdade, a Carmenère, ela era, até 1994, ela era produzida no Chile como Merlot. Você sabia essa história? Porque era uma uva meio perdida da França. Não. Então, é que a Carmenère, como a Malbec, como a Taná, como a Zinfandel, são uvas que elas saíram das colonizações na época da filoxera, entre 1800 e 1900 na França, né, que é uma peste que teve na Europa, que matou todos os vinhedos, e eles colocavam as videiras nos navios. E aí os colonizadores foram descobrindo o mundo, né, fora da Europa, e aí foram levando essas uvas. Então, a Carmenère, ela foi acabou chegando no Chile. Só que os chilenos, que, né, junto com os historiadores, enfim, com os desbravadores do mundo, eles plantavam antigamente, como é Portugal hoje. Tipo, tem lá um monte de uvas e, assim, hoje tá mais separado, mas antigamente todos os vinhedos eram misturados. Então, assim, era Cabernet com Carmenère, com Malbec, com Merlot, com tudo, entende? E aí, hoje que ele se planta separadamente, né? Cabernet aqui, Carmenère ali e tal. Mas antigamente não tinha isso. Então, a Carmenère, ela foi cultivada no Chile sempre como Merlot. E até por isso que muita gente não gostava de Carmenère. Primeiro que a Carmenère da França, ela é bem clarinha, bem translúcida, assim, um vinho bem... Enquanto que a Carmenère chilena, ela é uma uva bem potente, bem expressiva de cor e de força de boca. A Merlot, por sua vez, é a primeira uva que a gente colhe no vinhedo. Então, quando eu falo de vinho ser lógico e não lúdico, é que a primeira uva que a gente colhe no vinhedo, num cacho de uva roxa, tem um outro grãozinho verde, né? Então, eles colhiam a Carmenère por primeiro. Por isso que as pessoas falavam que ela tinha um verde, um herbáceo, e ela tinha uma coisa de pimentão, né? Muito presente. Porque ela era colhida errada. Hoje em dia, somente depois de 1994, um francês foi conhecer um vinhedo no Chile, e aí ele falou, Carmenère! Aí o chileno falou, não, Merlot. Daí ele falou, não, Carmenère. Aí o chileno, não, é Merlot. Daí ele falou, não é. Aí, é Carmenère. O francês falou. E o chileno, não, é Merlot, aqui é tudo Merlot. Ele falou, não, Carmenère. E daí o chileno e o francês ficaram ali naquela, os chilenos levaram uma folha, né, uma planta daquela para um laboratório e era Carmenère. Então eles estavam produzindo errado, porque a Carmenère é a última uva que a gente colhe no pé. Então ela tem que estar muito madura para ser colhida. Ela era colhida verde, por isso que as pessoas não amavam os Carmenères, né? Então isso são... E é muito novo, se você falar quando que foi descoberto, foi em 1994. Quando que chegou a uva no Chile? 1800. Muito tempo. 1500, 1600, quando foi descoberto o Chile. Então, eles demoraram só 400 anos para ver que estavam fazendo errado, entende? Então, assim, são coisas novas da história que são velhas já, né? Então, é meio que isso, assim. Há um tempo atrás, eu li um livro... Nós vamos... Você está trazendo muita coisa de história, legal isso. Eu li um livro sobre o vinho na Segunda Guerra Mundial. Vinho e guerra. Maravilhoso o livro. Todo mundo fala. Desculpa, gente, mas eu vou pegar uma garrafa ali, porque minha boca tá seca. Não, pega a minha taça aqui, ó, da sua. Vou tomar essa aguinha aqui. Eu achei uma das histórias mais incríveis como eles... Claro. Eu vou ter que levantar de qualquer forma. Era como os produtores franceses escondiam os vinhos os vinhos dos... Tem que cuidar com essa palavra na internet, por incrível que pareça. Qual rolha? Não, os amigos do bigodinho. Né? Sabia que tem que cuidar com essa palavra? Não sabia. Às vezes ela pode derrubar teu vídeo. Os amigos do bigodinho. Tá? Não sei do que vocês estão falando, ainda bem. Do Rai. Sim. Já entendi. Entendeu? E aí, eles normalmente separavam pros amigos do bigodinho os mais vinagrão, assim, né? Porque ele vinha bem vinagrão. Certo? Porque os alemães, eles não tinham o paladar que o francês tinha.
eles estavam acostumados com vinhos muito ruins. Então eles conseguiam salvar, então estou falando lá dos Chateauneuf, Sim. Mouton, né? E eles escondiam, então, as grandes produções, e eles começaram a inventar mecanismos para esconder essas barricas com os bons vinhos. Então faziam parede falsa, escondiam atrás de lareira, mas lareira falsa. Um dia eu fiz um evento ali na Praça do Expedicionário, sabe? No Dia do Soldado. Uhum. E aí estavam lá os nossos pracinhas, né? Então, assim, com todos com como que fala? Farda, cheio de medalha, assim. Aí chegou um senhorzinho, bem idoso, assim, bem fofo. Falou, filha, o que você tá vendendo aí e tal, não sei o que. Tinha, tipo, umas 100 pessoas, era domingo de manhã, né? Assim, era uma festa. Teve a banda, teve a passagem lá da faixa, né? Aquelas coisas de Dia do Soldado. Daí eu falei, então eu tô fazendo um evento que chama Vinho na Rua e tal, não sei o que. E aí ele falou, filha, preciso te contar. Eu quero provar. Daí provou os 3 vinhos e tal, daí saiu, daí veio, pegou 2 taças, uma pra ele e uma pra senhora dele. A gente vai ter uns 80 e poucos, quase 90 anos, assim, aparentemente, assim. Bem pequenininho, bonzinho, assim, sabe? Daí depois ele tomou uma taça, daqui a pouco ele veio e pegou a segunda taça. Ele já tava dando risada, sabe? Daí ele ficou ali conversando comigo, contando, que você já veio aqui, você já conheceu o museu? Eu falei, vim quando era criança várias vezes com a escola e tal. Daí ele falou, você tá me contando suas histórias, então eu vou contar um pouco das minhas. Ele falou assim, eu fui pra Segunda Guerra Mundial. Daí eu falei, nossa... Deve ter sido muito difícil, né? E eu conversando ali com o senhor, assim, batendo papo normal, do jeito que o Rica me conheceu. Gente boa, ouvindo. Eu sou uma boa ouvinte e falo pra caramba. Daí ele falou, mas eu vou te falar. Eu quase não lutei, não. Eu fugia e me embriagava. Eu comecei aí, daí eu falei, como assim? Ele falou, filha, a gente ia pros campos. Aí... Tipo, a gente tinha que dormir em algum lugar. Às vezes não tinha, né? Então aí a gente meio que pegava umas casas abandonadas, né? A turma toda, o pelotão, meio que ficava ali, meio que usava aquilo ali de posto pra noite. E aí, enquanto todo mundo tava morto lá dormindo, eu tava caçando as bebidas. Enchia meu cantil de vinho, pegava os cantil dos outros, tacava vinho e eu vivia embriagado e fugindo das balas. Ele falou. Que legal. Mas ele falou que salvou muitos companheiros, né? Na batalha. Então, tipo, ele tinha mais aquelas medalhas ali por salvar os amigos do que realmente por lutar na guerra. E aí, incrível, então ele me contou. E é meio que isso, assim, né? Tem várias histórias. Sim. Tem, até hoje, esses tempos atrás, eu estava vendo um documentário que tem ainda até hoje umas casas que são compradas na Europa de muitos e muitos anos, que as pessoas vão reformar e tem que fazer fundação nova para fazer as reformas, e no meio da fundação até hoje encontram vinhos. Olha só. Sério? Tipo, esses dias encontraram uma casa que tinha vinho de 1716. Meu Deus. Caramba. Mais ou menos, né? Diz a lenda que mais ou menos tem um canal no YouTube que chama Alexander the Guest. Ele é, se eu não me engano, ele é empresário da área de tecnologia ele é húngaro. E ele visita... O canal dele é ele visitando restaurantes Michelin pelo mundo. Mas ele dedica boa parte de cada episódio dele a vinho. Ele ama vinho, assim. Só que eu tô falando de um cara que toma vinho de 1.000 euros, 1.500 euros. Ele é muito rico, assim. Mas a paixão que ele passa, mostrando, falando do vinho, e é mais ou menos disso. Ele encontrou adegas com... Parece que aquela garrafa vem junto com uma história absurda, assim, né? Mas é um canal muito legal, Alexander the Guest. Vou procurar. Galera, tô precisando estudar, cara. Estudar mais história do vinho, porque, tá complicado. Tá estudando? Tá estudando aí? Eu tô estudando. Você tá estudando bebendo. Tô estudando bebendo. Então fale de música agora um pouco, já que você é um músico. Não, eu tava pensando... Não, eu queria também que ela contasse um pouquinho da história do Dizzy, como é que você foi parar no Dizzy. Mas, desculpe, mas... Não. Então, é que na verdade... Como é que você foi parar nos bares? Então, é que na verdade meio que isso, assim, o Vinho na Rua eu criei... Peraí, só um pouquinho, antes ainda. O que te fez sair lá de São Paulo? Porque assim, você estava no universo, Manuel Beato,
Estava, vamos dizer, estava jogando com os Galácticos lá em São então, Paulo. E né? aí, em 2011, eu tive um treco. Eu trabalhava 20 horas por dia, sempre fui muito workaholic. E eu gostava de treinar, eu dormia 3 horas, então, por noite. Que loucura. E aí, em 2011, eu fui tricampeã brasileira. E aí, 4... Sommelier. Ah, disso mesmo. E aí, pela Veja, pela revista Veja, na época... Corrida de... Pela revista Veja. E aí, pelo Fazano, né? E aí, o que acontece é que foi em 2011, eu fui, 4 meses depois, estava indo para o trabalho, e meu rim do lado direito parou de funcionar, e eu tive como se fosse eles chamam de falência múltipla de órgãos. Caramba. Eu fiquei 26 dias em coma. Meu Deus Deus de mim. do céu. Ganhou de mim. Eu fiquei um pouco menos. Fiquei 26 dias em coma, enfim, quase morri. E aí depois eu voltei, depois de 1 ano e meio eu voltei, porque eu tava indo pro trabalho, então assim, enfim. Hoje as pessoas falam burnout, mas o meu não foi um burnout, porque não foi só uma coisa mental, foi uma coisa física. Né? Meu corpo entrou numa estafa tão alta de cansaço, que ele começou a usar... Eu achava que estava emagrecendo por causa do treino, e na verdade não estava emagrecendo por causa do treino. Meu corpo estava comendo os meus músculos para sobreviver, né? Então, era meio que isso, assim. Daí parei o rim, daí parei o coração, e assim sucessivamente tive várias coisas. E aí, isso foi em 2011. Aí eu demorei até 2012, quase 2013, para voltar para o trabalho. Daí eu voltei a trabalhar normal, e aí, depois de um certo tempo, eu comecei a passar mal de novo. Tipo, mal mesmo, assim. E eu passava mal sozinha daí, porque eu não queria contar para as pessoas que estavam realmente passando mal. Então, meio que fiquei escondendo. E aí, um dia, o meu irmão foi para São Paulo, falou que ia tirar o visto para os Estados Unidos. E falou, vou ficar na tua casa, irmã. Eu falei, tá bom. Aí ele foi e tal. Daí ele viu que eu não ficava em casa, que eu ficava trabalhando a mesma quantidade de horas que eu trabalhava antes. E aí ele pegou, eu nunca mais esqueço, meu irmão... Ele é lutador de Muay Thai e Jiu-Jitsu, agora ele é mestre, professor e tal, tem academia. Hoje ele não luta mais, já tá velho, que nem ele fala. Ele me deu um soquinho assim, sabe, de lutador, assim, assim brincando. Ele falou, o que você aprendeu aqui, você aprende em todo lugar. Você vai poder passar isso, utilizar isso o resto da sua vida. Agora, te dar extrema-unção de novo, chamar padre para rezar para você, eu já passou da minha fase. Para mim já deu, entendeu? Então, faça as suas escolhas. E meio que fez um clique. Pô, parece que é verdade, né? Que tudo que eu aprendi, eu podia passar isso para outras pessoas, em outros lugares, as minhas vivências e tal. E meio que foi muito rápido, assim, a minha escolha, né? Eu cheguei, falei com o Rogério, com o pessoal. Eu falei, olha, pessoal, eu preciso ir embora daqui, né? Enfim. E aí, eles super entenderam esse meu lado também, ficaram chateados. Tanto que eu falo que eu fui pedir demissão e fui mandada embora. Porque eles falavam que não tinha lógica uma profissional como eu, que deu sangue dentro da empresa, perder todos os direitos que era devido, né? Então, eles falaram, a gente te demite para você ter direito aí, seu fundo de garantia, sua multa, essas coisas todas que as pessoas têm normais, que são registradas em carteira. Eu falo que é assim, que, né? Se todo patrão fosse igual a ele, seria algo diferenciado, assim. E acho que era por isso também que, para mim, o meu trabalho no Fazano não era... Era trabalho, lógico, né? Trabalhava muitas horas. E tinha dias que, normal, como todas as pessoas, eu tava de saco cheio de, pô, vou ter que carregar a garrafa, vou ter que subir. Mas 99% das vezes, eu falava isso da porta para fora. Porque parecia que quando eu entrava dentro do meu mundo, sabe? Do meu universo. Você gostava tanto, até o ponto de negligenciar a tua própria saúde. E eu não sentia que aquilo ali era tipo, obrigação, cansaço, sabe? A minha performance ali era muito tipo, eu vou ali, pego o vinho, daí eu vou ali, já apresento, daí eu já dou meu show aqui, daí eu já faço isso, aquilo. Então, essa transição São Paulo-Curitiba se deu por isso. E aí eu comecei a dar aula primeiro no Centro Europeu. O primeiro trabalho que eu tive foi no Centro Europeu. E eu sempre fui uma garotinha que meio que... Eu não desisto fácil. Na verdade, eu não desisto nunca. E eu mandei meu currículo para o Centro Europeu na época, e eles devem receber milhões de currículos. Eu não sabia se meu currículo tinha chegado, não tinha chegado, ninguém me deu feedback. Eu peguei e fui lá. Aí eu cheguei lá e falei para a moça da recepção se ela sabia se tinham recebido meu e-mail, tal, com meu currículo, tal. Eu falei, olha, não sei para quem que você enviou, daí eu expliquei e tal.
Eu falo, se você enviou para essa pessoa, talvez ela tenha recebido, daí ela passa pro nosso diretor, que chama Rogério Gobi, que é o seu Rogério Gobi que tá lá até hoje, e tal. Eu peguei e falei, mas eu posso mandar o meu currículo direto para ele? Ela falou, olha, infelizmente eu não posso te passar, tal. Eu falei, você pode fazer um favor para mim? Ela falou, claro. Eu falei, você pode botar meu nome no Google? Tem que dar Daí uma ela carteirada. pegou, olhou assim pra mim e falou, como assim? Eu falei, por favor, você pode colocar meu nome no Google? Daí ela falou, claro. Daí ela colocou, eu falei, olha, eu sou sommelier, trabalhei assim, sou campeã brasileira, fui assim. Ela, só um minutinho que eu vou pegar o telefone e vou falar com o seu Rogério. Aí ela ligou pro seu Rogério Gobi, daí falou com ele. Daí ele falou que ele tinha uns minutos pra me atender. E a gente ficou conversando 2 horas, normal. E daí eu saí de lá contratada. Que bacana. Entendeu? Então eu dei aula por muitos anos no Centro Europeu, que foi uma grande escola para mim também, porque eu não tinha esse feeling de como lidar com os alunos. E como lidar com os alunos não é só o fato de você chegar lá e dar matéria e virar as costas e ir embora. Não, tem um aluno que já é que nem você, conhecedor, tem um aluno que nem o Rica que não sabe nada, tem um aluno o cara que só sabe tomar o vinho da Argentina e tem preconceito contra todos os vinhos. Eu tenho aluno que só sabe tomar vinho da Itália e acha que tudo é ruim. O cara que só adora o sangue de Bois. Tem o cara que gosta do vinhozinho suave, que acha legal, o vinho do colono. Então, assim, o Centro Europeu, ele me deu essa didática de conseguir falar de vinho para qualquer tipo de pessoa de qualquer idade. Entendeu? Até com as criancinhas que falam, tia, mas tem gosto de que isso? Tem gosto de suco de uva, só que tem álcool. E a criança não bebe. Entendeu? E é amargo, não é docinho que nem suco de criança. Então, eu já... Entendeu? Mas então por que vocês tomam? Sabe? Então, ele me deu essa didática de como fazer. E aí, ouvindo os meus alunos do Centro Europeu, eu criei o projeto do Vinho na Rua. Por quê? Porque meus alunos falavam que o curitibano não se misturava, ricos, pobres e tal. O vinho é para todo mundo, na minha concepção. 2, que Curitiba não tinha um clima bom para vinho. Pô, Curitiba faz sol, chove, neva, faz sacanagem frio. Comigo, porra. E tem sunset, sunrise, e tem lua e estrela, e sério? é perfeito. Exatamente. E a terceira coisa que também era uma coisa que bateu muito, que foi a primeira coisa que falaram de todas, é que assim, que em Curitiba, antigamente, e não tô falando da atualidade, tô falando de 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, que Curitiba, para você tomar um vinho bacana naquela época, você tinha que gastar um dinheiro um pouquinho mais alto. Por quê? Porque você tinha que jantar num lugar bacana para tomar um vinho bacana. Porque a maior parte dos restaurantes não tinham super. Então, assim, ainda eu lembro do meu aluno falando isso. Ele falou, prof, para eu tomar um Chateauneuf do Pape, vou dar um exemplo, eu tenho que jantar no Barolo. Aí já foi Milão. Então, assim, ele quis dizer que não era fácil você encontrar um lugar legal, com uma música legal, num ambiente legal, com um vinho estúpido. A música do Barolo não é legal. Uma temperatura do vinho gelado, né? Não morno, entendeu? Com um vinho que nem esse que a gente tá tomando a 18 graus, não a 35. Enfim, então eles questionaram isso, assim, que para você tomar vinho bacana na época, você tinha que ir num lugar bacana, daí ia arcar muita grana. Daí eu peguei e falei, eu vou criar um evento que seja de rua, que mistura todo mundo, que tenha música, que traz todo mundo para perto, que tenha vinho, que o vinho e a música, um faz o outro ficar mais a malemolência, né? A felicidade, né? Alegra as pessoas. E que tenha um custo bacana para que todo mundo possa ir. Então, o Vinho na Rua nasceu aí. Daí eu fiz vinho na rua na Prestinaria, fiz vinho na rua no Bar do Vitor, fiz vinho na rua no Batel Sorro, fiz vinho na rua no Cantina do Délio, fiz vinho na rua no Canabrava, fiz vinho na rua na Banoff, fiz vinho na rua na cidade inteira. Assim. Fiz no Marcolini, fiz na Praça de Pingaus, fiz no Paraguaçu, fiz no Muqueca, fiz no Solavi, fiz pro Rafael Zanetti, lá, fiz na Ípica, fiz no Jockey. Então, eu fiz vinho na rua em todos os lugares. E aí eu conheci o Jeff alguns anos atrás, o Jeff Sabag, que é o proprietário do Dizzy. Tá agendando, tá?
Tá agendado segunda, terça-feira que vem. O Jeff vai vir aí também. Então, fiz com ele, a gente acabou fazendo alguns eventos de vinho na rua, assim, uma vez por mês. E aí, há um ano, mais ou menos atrás, a gente começou a intensificar isso, mais que um ano. Depois que terminou a pandemia, a gente intensificou isso, de fazer um por mês ou 2 por mês, sempre um no começo e um no final. Aí a gente se juntou, tentou alguns cantores, alguns tipos de músicos e tal, mas o que mais engajava era o Tite Barros, que você teve aqui esses dias com vocês. Não, o Tite vinha ontem, mas ele ficou ruim, infelizmente, vamos remarcar. Então, o Tite, que é um cara que eu admiro também pra caramba, a gente começou a fazer com a Diana do Tite, o Vinho na Rua e a Diana do Tite, e o legal do Tite é que, além deles serem grandes músicos, né, a banda dele, junto com as bandas que tocam com eles e as pessoas que vêm com ele de convidados, tem um valor agregado musical incrível. Então as pessoas vão lá, elas não simplesmente tomam só o vinho com a minha explicação, mas elas têm um valor agregado de música muito grande. E o legal do Disney é esse espaço, que ele é um espaço grande, aberto e tal, que dá para ter. Que não vai ser diferente ali, por exemplo, agora no Cozinha Fusco, porque a gente tem a varanda ali na frente. E a gente tá marcando a data também para fazer, só que agora tá dando que os próximos 3 sábados vão chover. Então, assim, é como no Disney, né? Ou como na prestinaria, porque o evento é vinho na rua, né? Vinho na calçada, vinho ao ar livre, entendeu? Seja no jardim, na calçada, na varanda, mas é ao ar livre, é alguma coisa fora. E aí fora a gente demanda da meteorologia, né? Do clima. Então, assim, por exemplo, esse sábado eu queria fazer vinho na rua no Fusco. Eu até planejei, até falei com alguns músicos que eu queria que tocassem lá e tal, para meio que pré-agendar. Daí tá meio que dando que talvez chova. Então a gente vai fazer um jazz e vinho no Fusco. Que se chover, a gente faz dentro daí, porque tem um espaço lá que a gente pode botar uma bandinha e tocar dentro. Mas se ficar aberto, a gente vai fazer Acho fora. que sim. Entendeu? E aí vai ser diferente também. Por exemplo, no Disney a gente começava às 15, né? E às 17 horas começava a banda. Lá no Fusco a gente vai começar, abre às 11h30 da manhã. A música vai começar às 13, se não me falha a memória, vai até às 15 horas. Porque do lado a gente tem a prestinaria ali também, e aí eles fazem o som deles, que é um jazz que toca à tarde na rua, que é das 15 às 17, né? Porque é um bairro totalmente residencial. Onde foi o Fusco? Não, mas já marcou antes. Ah, tá, aqui no Cabral. Do lado da prestinaria Petit, do The Coffee ali. Da farmácia Nicene na Jogo Aberto. Nas lojas ali. Onde a gente foi? Então, ali. E aí é isso. Então é um lugarzinho menor, mas a gente tem um espaço ali que dá pra colocar a banda, então se chover a gente vai colocar eles lá pra dentro e tal. Então a gente vai continuar com esse processo. Aliás, a gente tava conversando esses dias com o Marcelo Almeida, com o Saba ali, que é das lojas Emily e tal, que a ideia era tentar transformar aquele espaço como o Tama Prudente. Tama Prudente Moraes. Não, mas ele já tem... Só que ali o problema que tá ali é bem residencial, né? Então o pessoal já reclamou. Sério? Já. Aí começaram a trazer mais bandas de jazz mais cedo, para não ter tanto problema. O horário máximo que eu vi ali, que a gente tá um mês, o Fusco abriu faz um mês, mais ou menos, um mês e meio. Abriu o Juice Street, né? Mais uma loja de suco, vai abrir mais uma loja de bolo, se não me engano, e uma sorveteria. A sorveteria já abriu, hoje a gente toma sorvete. Então ali virou um espacinho, aquele trecho ali, da Moisés ali, bem gastronômico, né? Assim, na verdade, eu tava vendo ali, tava ouvindo esses dias o moço até da farmácia ali da Nicei tava falando que a rua ali já tem uma concessão para fechar, sabe? Seria maravilhoso fechar a rua para fazer eventos. Não tem saída mais, né? Para fazer eventos, para fazer tipo um final de semana no mês. Teve várias vezes, né? Eu acho que até cheguei a te contar que chegou a ter DJ lá na prestinaria, o The Coffee ali. Trazer DJ à tarde para também trazer um som. Então. Vocês não sabem o que eu tô fazendo isso. A gente vai fazer um vinho na rua lá, só estamos esperando o clima melhorar. Na verdade, eu queria ter feito esse final de semana, só que daí tava muito em cima e deu aquele dilúvio na sexta-feira. A rua ficou sem luz 2 horas, né? O bairro ficou sem luz. Ficou sem luz, estava com 40 clientes sentados no restaurante. Por aqui. Eu tava aqui no... E ficou sem luz, e a gente encheu de vela, como a nossa carne lá no Fusco sai tudo na parrilha, e no fogão não influenciou o nosso movimento, só que todo mundo comeu a luz de velas.
Aí a gente pegou uma caixinha da JBL que tava carregada, e a tinha gente que teve o som, e a bebida tava toda ali gelada, então a gente conseguiu super... No Fosco 6 lá, é só vinho argentino? Não. Não, Na época. tem de várias regiões. Aham. Tem Chile, tem França, tem Itália, tem Espanha. Tem Legal. tudo. Você Portugal, falou que no Vale do... dos vinhedos? Não, aqui, região de Minas, São Paulo ali. E comentou do vinho hoje produzido na Bahia. Eu ouvi falar um tempo atrás que os vinhos da Bahia são maravilhosos. Ou são muito bons. Não, são bons, são muito bons. São muito bons. São muito bons. Não maravilhosos, mas muito bons. Não, mas essa é uma concessão sua lá. Eles são bacanas, entende? Aham. Mas são vinhos mais jovens ainda. A gente tem que ver, por exemplo, se a gente não pode falar de um vinho... Se o vinho é muito bom, vou dar um exemplo. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, ai, Débora, comprei vou dar um exemplo. Barolo. Eu posso guardar quantos anos? Barolo dura 100 anos. Se for bem guardado, bem armazenado, na mesma temperatura, sem você ficar mexendo na garrafa, tal. Porque uma coisa é você pegar um Barolo, comprou o Barolo, daí você coloca na tua adega. Daí teu amigo Gus chega lá e fala, pô, Gus, vem aqui ver o que eu comprei. Daí tira da adega, mostra pro Gus, aí coloca na adega. Porra, Daí isso- chega o Pedro e você fala, ô Pedro, olha aqui o vinho que eu comprei. Esse aqui é o Isso Barolo. deteriora o vinho? Cada pegada daquela ali é 10 anos a menos. Sério? Porra. Que ele tá no descanso. Agora, assim, a gente não pode falar, e é isso que às vezes as pessoas não entendem, que tem vinhos que são produzidos para serem tomados jovens. Por exemplo, os vinhos lá da Rio Sol, lá do Vale de São Francisco, eles são vinhos que estão sendo produzidos com videiras novas, são para serem tomados jovens. Você pega um vinho daquele e coloca na garrafa e vai tomar daqui a 40 anos, ele vai estar estragado, entendeu? E fica aí o intomável. estragado dele não significa que ele esteja avinagrado. Sim. Significa que ele está oxidado, ele tem um processo oxidativo bem gritante, que você não vai conseguir tomar, entende? Então, a gente também não sabe, porque tem muitos vinhedos que já estão produzindo há anos. Então, assim, esses vinhos com certeza vão fazer vinhos melhores. Agora, lá, que é uma produção mais jovem, é vinho para ser tomado de consumo jovem, mas Entendi. é bom. Tem bastante fruta, tem doçura, tem acidez, tem frescor, os espumantes deles são muito bons. Primeiro, se o desgraçado me mostrar um Barolo e não abrir na minha frente, vai tomar um soco, né? O problema é que esse vinho da Bahia vai escutar axé, né? Daí... Fudeu. Vai escutar axé. Não é essa? É, sim. Caramba, Mas é já tudo tá- bem. Olha o nosso tempo já. Já 1h09 Pô, mas minutos. vai mais aqui se der. Vai, quem sabe, não vamos fazer dois programas. Mas se bem que a galera deve estar... não, a galera tá ouvindo lá. Quantas pessoas? Tem bastante gente vendo? Eu não consigo, tem 4, eu acho. 4. Mas já teve mais. Eu tinha uma pergunta há muito tempo atrás. Já perdeu ela. Perdi, porque... Por favor. Não, eu tomo esse aqui. Pode tomar. Eu que tomo não tô esse tempo. tomando. Não, vamos aproveitar aqui que a discípula do Manuel Beato está aqui com a gente hoje. Por favor. Então, vamos lá. Deixe para quem está assistindo uma dica de um branco. Vamos lá, vou explorar mais. Milk. Flip from Milk. Sabe por que é? Eu tomava esse vinho quando eu Mas tinha todo mundo 20 tomava. anos. Mas sabe por que é o vinho da garrafa azul? Não. Porque os alemães não tinham garrafas verdes e a garrafa verde estava em extinção, estava muito cara. Então eles começaram a pegar os vidros que tinham nas suas casas e aí eles começaram a colocar nas garrafas azuis. O que acontecia antigamente é que as legal. pessoas das suas próprias casas tinham poucas quantidades de videiras nas suas casas. Então eles faziam lá 50 garrafas, 30 garrafas, 20 garrafas dos seus vinhos e eles colocavam na frente das casas as garrafas, e as pessoas passavam na frente e falavam, eu quero provar esse vinho aqui, quanto é que custa? Você falava, sei lá, 5 euros. Aí a pessoa ia lá, comprava e levava embora. E os alemães não tinham garrafas verdes, e eles começaram a colocar em garrafas azuis. E aí o mundo inteiro queria tomar o vinho da garrafa azul, entende? Que era o leite da mulher amada, e é mais docicadinho, mais docinho. Então é um vinho super famoso, não foi só você, eu também tomei. Não, eu tenho uma história com o Libre from Milk. Eu e mais 2 amigos meus tinha uma... Eu tenho várias histórias. Não, mas essa foi demais. Não lembro, foi nos anos 90, eu acho. Tinha uma mania em Curitiba, assim, da galera, principalmente meus vizinhos aqui, que eu morei aqui do lado aqui do estúdio, aqui, nos Fontanos, de a gente entrar de
Dá de peru em casamento, tá? Não faço isso, é feio. Tá? Não faço isso. Ah, eu me lembro dessa história. Aí eu e mais 2 amigos meus, a gente começou a... Não, pior que minha mãe ajudava, né? Porque tinha a coluna social do Dino Almeida, e aí você sabia todos os casamentos que iam ter na cidade, principalmente os casamentos dos milionários. E aí a gente achou um casamento de um judeu com uma argentina aqui. Sorte que eu não sei o nome deles, eles também nunca vão assistir isso aqui. E a gente começou, daí descobriu, né, que ia ser Santa Terezinha, né, que é a igreja famosa Sim, do ali hotel. na Visconde. E a gente chegou na Santa Terezinha, a cerimônia estava acontecendo, a gente descobriu que ia ser no Curitibano, fomos pro Curitibano, não tinha ninguém. E os caras, não, vocês aí. Daí a gente desconversou e tal, melou, né? Aí, não, vamos pro buffet do Batel. Fomos no buffet do Batel, o casamento já tinha começado. Aí o buffet inteiro olhou pra gente. Ixi, não vai dar, né? Voltamos pro Curitibano, já tinha começado o casamento. Sei que entramos, eu não sei como é que é hoje pra entrar em casamento, acho que é mais controlado, mas nos anos 90 era meio a Deus dará. Entramos, o cerimonialista olhou pra nós, pra eu e meus 2 amigos, assim, vocês aí. Da gente, estão sem mesa? Estamos, acabamos de chegar. Vem aqui, fulano. Pô, vai chamar o segurança. Chamou o maître. Convidado aqui sem mesa. E, puf, já que garrafa azul. Tomamos 5 garrafas, indo nós 3. Cada garrafa que o garçom trazia, o garçom vinha mais vermelho. Então, e o cinto dele também ia abrindo. Assim. Aí chegou uma hora assim, vocês estão bebendo muito aí, pesada. E ele tava mais bêbado que a gente. Sei que a gente ainda levou a 6ª garrafa embora. Cumprimentamos os noivos. Agradecemos, né? Não, nessa turma mega fantástica. O Zé já tava? Não, o pessoal aqui do Fontana. Do Fontana, tá. Não, a gente agradeceu os noivos, né? Não deu, a gente deve ter saído no vídeo ou na foto, né? Agradecemos. Ainda saímos com o terno com um Liebes Frau Milk da garrafa azul aqui ainda. Nunca mais tomei também. Acho que peguei trauma naquele vinho. Cara, pra mim esse vinho era maravilhoso. Então você me perguntou de uma dica de vinhos para... Vamos lá. Um branco, um rosé, um tinto e um espumante também, por que não? Então, na verdade, eu sempre falo que é difícil eu indicar um único vinho, né? Eu falo assim que para quem tá começando no mundo do vinho, eu sempre indico um branco, um rosé ou um tinto para começar, para os iniciantes de Portugal. Ou do Chile. De Portugal? Porque Portugal tem uma classe, uma macieza, um vinho mais fácil. E aí, quando eu falo dos portugueses, eu falo daqueles ali mais da região do Alentejo, lisboenses. Eu tomei uma uva um tempo atrás chamada, como é que é? Primitivo, né? Primitivo. Meu Deus, da Puglia. que vinho maravilhoso. Nos Estados Unidos, essa mesma uva chama Zinfandel. É Zinfandel? Nossa, só que não, como ela é produzida na região da Puglia, para você pensar na Puglia, a Puglia o mapa da Itália é uma bota, não é? A Puglia é o saltinho da bota. Ela fica entre 3 mares, o Jônico, o Asiático e o Mediterrâneo. Eu colhi muito primitivo na Puglia. Aqui eu parlo um pouco de italiano, assim. Então, daí o que acontece? A primitiva é uma uva que a gente deixa colher tardiamente também. Então, ela tem uma doçura e uma fruta muito presente de boca de língua e faz um vinho aí de 14, 15 graus. Mas você não sente o teor alcoólico, você só sente a doçura e a maciez. Delicioso. Delicioso. Só que daí você já pula o patamar, né? Eu sempre falo assim, vinho para iniciante que não quer gastar muito no começo, porque tem medo. Então, eu acho que assim, um vinho de R$39, mais ou menos, aí de Portugal e do Chile, você encontra vinhos com muita fruta, muita maciez. Eu sempre falo um pouquinho dos rosés, que quanto mais claro o rosé, mais parecido com branco ele vai ser, e quanto mais cor de groselha ele for, mais parecido com tinto. Algo que eu gosto de explicar sobre o rosé é que o rosé ele é feito de uva tinta, né? Não é de uva rosé, ele é feito de uva tinta. Então, assim, enquanto eu aperto a casca da Malbec para fazer um vinho dessa cor aqui,
por 4 dias, às vezes 5 dias de prensa. Para eu fazer um rosé de Malbec, eu prenso 20 minutos, 30 minutos. Só para tirar um pouquinho da cor, né? Dá um sustinho. Então, assim, os vinhos rosés, eles são feitos de uvas tintas. Muitas e muitas pessoas, e não só homens, mas também mulheres, têm um pouco de preconceito por achar que o vinho é rosinha de mulher e docinho. É uma delícia. E não é nada disso, né? É uma vinho delícia. seco, com fruta, com estrutura. Quanto mais pink ele for, mais estruturado, mais forte, mais ele vai pedir picanha, costela, bife de chorizo, ancho, que tem gordura entremeada. Ele gosta disso. Pois é, agora começou a história de tomar vinho em churrasco. Eu acho uma coisa muito louca. Mas é isso. Não é nada de louco. Eu acho muito Mas louco tomar vinho em churrasco. A melhor harmonização do mundo é a espumante com feijoada. Oi? Puta, né? Que delícia, hein? A Delícia melhor. do cacete. Aí você pergunta pra mim, mas por quê? Quando você vai comer feijoada, você não toma caipirinha Sim. de limão? Então, a caipirinha de limão, todo mundo acha que o limão ele vai ajudar a digestão, né? Só que você está tomando uma bebida de 43 graus. E você busca o limão por causa da acidez para fazer melhor a sua digestão. O espumante nada é do que uma bebida com bastante acidez, 0 de açúcar refinado, não tem aquela mexidinha do açuquinha na caipirinha que dá uma ressaca, uma dor de cabeça. Não é feito de cana, é feito de uva. E tem 12 graus de teor alcoólico. Então, o maior harmonizador para feijoada é a espumante brute. Deixa legal. Deixa eu ver se eu fiz bem uma vez. Uma vez eu estava até com o nosso... Quem? Volte e meia. Tuco. A gente tá exatamente. Tuco, Gane Tuco. Tava eu, Tuco, mais uma galera. A gente tava em São Chico. E aí eu fui numa... São Chico tinha uma peixaria ele tinha uma adega razoável, assim, na peixaria junto. E eu adoro cozinhar, meu pai era chefe de cozinha. E eu fui fazer uma anchova e pedi pro cara, tem um Pinot Noir? O cara me olhou assim, tô vendo assim, ó. Fiz bem mesmo? Não sei. Mas eu achei que funcionava, assim. Uma anchova, um peixe mais forte, super combina. Com um pinozinho mais leve, né? Um francesinho vai bem. Mas aí foi engraçado. Daí eu peguei o Pinot, eu adoro Pinot, é a minha uva preferida. Eu já tomei. Sabe por quê? Sabe como que é a Pinot, a uva? Não. Você sabia que Pinot é uma uva que a gente pode fazer vinho branco, rosé e tinto, né? Sabe? Então, a Pinot Noir, a casca é tinta e o miolo é branco. Então, para fazer champanhe, a gente tira casquinha por casquinha e só usa o mostinho. Pra gente fazer rosé, a gente prensa um pouquinho da casca e aí ele fica com muita acidez e muita coisa de branco, né? De Pinot. E a gente pode fazer vinho tinto prensando bastante. Só que daí o teor alcoólico vai ser alto, a coloração vai ser baixa, porque o miolo é branco. Então, o Pinot Noir é uma uva bem versátil. Que legal. E aí, tem muita explosão de aroma. E aí tinha... Esse específico, eu não lembro que vinho que era. E aí tinha umas notas boas, assim, fortes até, de baunilha e tal. Daí eu lembrava até um pouco de chocolate e tal. Daí tinha umas meninas junto, que maldade, né? Fazer isso. Eu falei, sinta o vinho aqui, você vai sentir um pouco de baunilha, chocolate. Daí a menina, assim, mas bem na inocência, né? Tem chocolate? Eu falei, tem, o pessoal, na hora que faz, põe um galac dentro, assim. Foi bem grosso mesmo. Mas tem a finesse do nosso amigo aqui, gente. Mas não é que já foi... Hoje eu sou mesmo mais tranquilo. Uma pergunta muito básica pra gente encerrar, porque já passamos também. 19 minutos, Liz. Maior que a pedalada, quase. Tá quase lá, tô pedalando mais, falando mais que pedala. Mas tá ótimo, maravilhoso esse episódio. Vai na aula, tá louco. Essa pergunta vai ser tosca demais. Você é finido, hein? Se é finir. Qual que é a diferença do vinho seco e do molhado? Não, achei que era do seco e do suave. Não, é tudo igual. Leia-se, seco igual molhado. É brincadeira. Um seco, outro molhado. Capiche? Você gostou da piadinha, Débora? Eu só não consegui entender a piada. Mas... Seco e molhado. O vinho seco e o vinho suave. Não tem sentido. Você quer dizer... A diferença entre o vinho seco e o vinho suave. Mas eu falei molhado no invés de suave. Seco e suave. Então, é que na verdade os vinhos suaves eles são feitos de uma uva que a gente chama de uva lambrusca ou uva americana. Tá, então o lambrusco é de uma... Não. Calma. Não. Lambrusco é o nome de uma uva na Itália, na região de Emília-Romanha. Tá, que faz os lambruscos e o nome da uva é lambrusco, por isso que o nome do vinho é lambrusco.
certo? Uhum. Quando eu falo de uvas, a gente tem 2 tipos de uvas. Tem as uvas viníferas e as uvas lambruscas ou americanas. Sabe a Thompson que você come? Sabe a uva Itália Sim, que você come? Aquilo sim. ali é uva americana, uva lambrusca. É uva comestível. Então, a gente tem uma diferença entre uvas comestíveis e uvas viníferas. As uvas viníferas são as que fazem vinho, certo? Por quê? Te explico por quê. Sabe a uva Thompson, aquela que tem carocinho? Ela não é doce? Sim. A uva vinífera é 100 vezes mais doce. Certo? Quando a gente faz o vinho suave, a gente usa as uvas americanas, as uvas comestíveis. E aí, como a doçura da uva é boa, mas não é tanta ao ponto do vinho sair doce ou sair tomável, o homem vem com um carrinho de cimento, de açúcar refinado e coloca ali. Então, ele fica um vinho docinho. E por isso que você toma vinho Campo Largo, não Campo Largo, não vou dar esse nome, Deus mas me livre. você toma o vinho do Colono e você tem uma ressaca no outro dia, super forte, tem uma dor de cabeça, passa mal, enjoa, porque aquilo ali é culpa do açúcar refinado. É a mesma coisa que você tomar uma caipirinha com açúcar e uma caipirinha sem açúcar. Sem açúcar é quase que intomável, porque fica só limão e cachaça. Sim. Só que com açúcar é gostosinho. Só que daí você vai lá e bodeia e acorda com uma puta dor de cabeça. É o açúcar que faz isso Ai, com o teu vinho de corpo. pêssego. A Meu uva Jesus. vinífera, por sua vez, ela é um pouco diferente. Enquanto a uva americana, a comestível, ela tem a casquinha fina, a carninha gorda, bastante suquinho que você vai... Tipo aquelas uvas rubi que a gente come no, né? Agora no Natal, que você tem muito no novo, aquela roxinha, você come. Aquela uva, ele tem muito líquido. A uva vinífera, ela tem a casca mais grossa, como quase de uma jabuticaba. Ela tem uma carne mais gordinha, pouco líquido. Entende? E a concentração de açúcar na polpa, na carne da fruta, é muito alta. Então, a gente pisa aquilo ali, o açúcar da uva se transforma em álcool e o produtor para a fermentação no nível alcoólico que ele quer. Então, tipo, eu quero que meu vinho tenha 12 graus. Enquanto que no vinho de uva produzido com uvas comestíveis, ele tem que colocar o açúcar para essa fermentação subir para ele parar na hora que ele quer, entendeu? Por isso que a gente... E aí, assim, o que acontece? Enquanto esse vinho aqui de uva vinífera dura, sei lá, 50 anos, 20 anos, 30 anos, esse aqui tem que ser tomado bem rapidinho, senão ele estraga muito rápido, ele refermenta, e aí ele estraga mesmo. Então, por isso que eles vendem com um custo muito mais baixo. Tá, entendi. Então, um é suave, de mesa, vinho molhado. como Vinho se molhado, dizer, vinho molhado. E o outro é seco. Aí, cara, pô, tem vinho seco, tem vinho molhado, vinho suave. Que aula, hein? Que aula. Que aula de vinho, que aula de vinho. A gente falou um Não, pouco de música, privilégio, mas eu vou dar já o... como é que chama? O conceito de cada gênero musical e vinho. Tem uma câmera ali, fritou já. Já fritou, para variar, ela sempre frita. Se você for ouvir rock and roll, tome vinho tinto. Se for ouvir um jazz, tome vinho branco ou rosé. Você Espumante fala também isso? rola. What? Você que tá falando isso? Eu tô falando Essa isso. é a tua dica? Não, é porque é o que eu sinto, assim, no meu Não, mas na coração, verdade, no eu meu- acho que se você vai ouvir rock eletrônico, tome vinho branco, rosé e tinto. Tá bom. Se você vai ouvir jazz, tome branco, rosé e tinto. Branco do cacete. Se você for tomar, for ouvir blues, tome rosé, Tinto, branco rosé, e branco. tinto. Se você for misturados, ouvir né? Pelo amor de eletrônico, tome branco, Tinto rosé, e- tinto e espumante, porque espumante traz alegria. Cara, se for ouvir música, tome qualquer vinho. Mas É beba bom vinho. demais, bom Tipo demais. de Mas, pô, música. tome cerveja, tome whisky, mas vinho, Beba vinho. cara, não tem distinção. Se eu falei agora há pouco, você tem churrasco, tá tomando vinho, pô, em churrasco você tomava cerveja, mas tá tomando vinho, então vinho é bom para qualquer momento, para qualquer música. Ela é perfeita. Vinho é perfeito com qualquer coisa. Só uma coisa. E agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. Antes dessa moda do vinho, que vinho que é 10 anos,
mais ou menos, ai, vamos tomar um vinho, vamos tomar um tinto, não sei onde. Não, acho que Ai, mais, coisa mais chata. tempo. Muito mais tempo. Não. Tem. Não, Da nossa, o mercado perto da nossa geração. O mercado de importação foi aberto pelo Collor de Mello, Fernando Sim, Collor de Mello. maior presidente que o Brasil já teve. Em 1989. Sim, foi ele que abriu o mercado, porra. Foi o maior Foi ele presidente que o que Brasil abriu o teve. mercado exterior para o Brasil. Sim. Então, a partir de 1989, os vinhos começaram a entrar nas Sim. nossas prateleiras de 90, todas na as... verdade. 1990, de todos os países do mundo. Então, a gente teve essa acessibilidade, aí foi no governo dele. Então, dali para frente, nossa visão do mundo mudou. Porque antigamente, o que a gente tinha na prateleira? Libre Fraumilch, Chateau Corvo. d'Argent. Chateau d'Argent. Chateau d'Argent, aquele Almaden. Corvo de Salaparuta, o Almaden, Marcos James. Periquita, Marcos James, mas o Marcos James e o Almaden são daqui. produzidos aqui no Brasil. É. Né? Então, assim, de fora a gente tinha muito poucos vinhos, né? Uhum. E hoje a gente tem um mercado gigante. Tinha Assim. Putz, meu pai tinha Aqua Santiera. Tem os portugueses da garrafinha chatinha. É, o Aqua Santiera era Tinha o dessa quentinho da garrafa bojudinha. ali, que tinha, que era Não me lembro dessa o garrafa. quente, aquele da garrafa que era bojudinha e tinha uma palhinha embaixo. Lembra que tinha um vinho que tinha umas não lembro. palhinhas Ele era embaixo? tipo de cantina, assim. Tipo de tinha. cantina. A primeira coisa que me vem à cabeça, cara, é o vinho de pêssego que eu tomei lá em Prudente. Não, quando vinho eu de morei pêssego lá. não pode ser de pêssego, porque vinho só pode ser de uva. Pois é, mas tinha Mosto de frutas viníferas pêssego. Porra, que chama. mas Mas deixou bêbado de qualquer jeito. bêbado. É. Cara, eu Bêbado. fiquei cozido. Eu melhorei a 1h30 da manhã do dia seguinte. Então eu tomei hoje, passei de ressaca a manhã inteira e só fui melhorar na sexta-feira. Eu vou desligar a minha live, porque o Rafael... Ó, já tá bêbado já. Tchau. Rica tá falando besteira. Não Tchau. tô nada. Não, mas é verdade. Cara, eu tomei tipo hoje o vinho, de madrugada, assim. Passei o dia inteiro uma ressaca filha da puta. E fui melhorar 1h30 da manhã, Eu sei depois da como manhã. que é. Um dos meus maiores pós também foi de vinho, cara. Sangue de bois. Cara, que Sangue vinho. de bois associado com submarino no alemão. Nossa, que vinho maldito, cara. E dizia que era vinho de pêssego. Então, pra mim, era vinho de pêssego. Se como eu fazia vinho de pêssego, eu não sei, mas era aquele troço. Cara, sério. Keep cooler. Pai, é uma porra de um galão, um barril gigantesco, cara. Como eu faço pra arquivar arquivo da live, pra não perder a live antes Ela fica, se encerrou a coisa, ela entra direto. no streaming? Acho que sim. Pelo quero menos botar eu nunca uma salvei capa, nada. Eu quero mexer nela, porque senão a capa vai ficar assim, fica ruim. Então eu quero mexer nela antes de subir ela. Mas viram Vamos encerrar? 339. Já encerramos. Não, vamos encerrar oficialmente. Vamos encerrar oficialmente, então. Moçada, recebemos Débora Brzezinski, falamos muito de vinho. Uma aula. Uma aula de vinho, foi Sensacional. absurdamente Não, foi uma aula fantástica maravilhosa. Aliás, nossos últimos episódios têm sido aulas absurdas. Didáticos. Didáticas demais. Infelizmente, a gente vai regravar com o Rafael Gadotti. Ele veio aqui na semana passada e... Enfim, vamos regravar. Falar das mesmas coisas, o papo vai ser quase igual. E, cara, temos a aula do Daniel e do Lucas. Do Glauco. A aula do Glauco, fantástica. E agora a aula da Débora, que foi do cacete. Ou seja, beba vinho. Vinho é a bebida... Não é bebida santificada? É, claro. Uma bebida santificada. Então, É o vamos beber sangue vinho. de Jesus, cara. Sangue de Jesus. Vou parar de falar, que senão o bicho vai pegar. Galera, moçada, muito obrigado. Débora Brzezinski, Gus, eu, Rica Riquel, Ricardo Riquel. Eu vou parar de usar o Rica. Se ele quiser cortar, eu não sei, mas eu vou parar de usar o Rica. Começar agora só de você que tá Ricardo. falando. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Até. Até. Tchau.